E a gente percebeu que os jogadores saíam com 30 segundos de jogo. Assim. O jogo começou, teve o primeiro ataque, o segundo, algum jogador já saía, sabe? A troca é muito rápida ali. Você joga 45 segundos, 1 minuto no máximo, porque se você ficar cansado nesse período, se você passar do ponto, é muito difícil você recuperar, porque o jogo é tão dinâmico que você não pode deixar um outro atleta teu mais de 1 minuto na quadra ali. Fala, comunidade básica, eu sou o Vitão, jogador de basquete, fundador do projeto Basquete pra Vida, e hoje eu tô aqui para inaugurar o nosso podcast, beleza? Podcast BPV. Sejam todos muito bem-vindos. Se você está escutando aí nas plataformas digitais de podcast, Spotify, né, o Deezer e todas as outras, sejam muito bem-vindos, beleza? Vamos começar aí com novos podcasts. Vamos trazer atletas e pessoas do ramo do basquete para conversar um pouco, bater um papo, compartilhar algumas experiências. E para quem tá assistindo a gente no YouTube, eu queria que você mandasse aqui, sugestões de nomes pro podcast, beleza? Que a gente tá começando ainda, estamos aí vendo qual que vai ser o melhor formato, melhor dinâmica, então manda aí sugestões de nomes pro podcast, tranquilo? Mas é isso aí. No episódio de hoje tá bem legal, trouxe aí um atleta do NBB, jogador profissional de basquete que joga na maior liga de basquete do Brasil. Ele joga no Botafogo, disputou aí a Sul-Americana também. Então, um cara com uma bagagem muito legal, a conversa foi muito top, um bate-papo fera que ele compartilhou aí várias experiências, várias coisas que aconteceram com ele na carreira dele, beleza? Batemos um papo também sobre basquete 3x3, ficou bem legal, galerinha. Espero que vocês gostem. Se você está aqui assistindo no YouTube, por favor, deixa o seu like aí pra gente, beleza? Se você está assistindo nas plataformas digitais, avalie esse episódio aí com 5 estrelas pra gente conseguir aí ficar bem no ranking. Mas é isso aí, galerinha, vamos começar o episódio aí, beleza? Valeu! Salve, salve, galerinha! Sejam muito bem-vindos aí a mais uma live do Basquete pra Vida. Fala, Carioca, como é que você tá, meu parceiro? Sejam muito bem-vindos, galera. Logo mais a gente entra aí ao vivo com o Diego. Tá, só queria introduzir um pouco aqui, falar um pouco pra vocês. Fiz aquela live lá de drible no canal, vocês gostaram muito dessa dinâmica. Então eu resolvi fazer aqui, né? Ainda mais com a ajuda aí do Carioca, que me deu essa ideia, me deu esse apoio. Fazer aqui uma live trazendo alguns jogadores de basquete, beleza? A live de hoje vai ser com o Diego Conceição, atleta aí do NBB, tá? Esqueci de ligar a luz pra vocês. Opa! Agora sim. Mas então vai ser aí com o atleta Diego Conceição, atleta do NBB, ele joga pelo Botafogo, beleza? Mas a ideia é trazer vários jogadores, tá? Tanto do basquete brasileiro, tanto brasileiros, né? Tanto que jogam no basquete brasileiro, tanto que jogam lá na gringa. Semana que vem já tem um moleque aí que joga high school, porque eu sei que muitos de vocês têm sonho de jogar high school. Então é isso aí, galera. Deixa eu ver quem já tá on aqui. Pô, já tem uma galerinha aí. Da hora, salve aí pro Paulo ADS, um salve pro Vinícius Barbo, mais uma vez aqui na live. Pô, galerinha, tamo junto. Salve João Vitor Castro. Salve Bruno DSL. Fala meu mano Jorge Elias Neto. Beijão pra tia Lúcia. Aqui um salve pro Ingo Altoff. Mas é isso aí, galerinha, é isso aí. Pedir pra vocês, vão dar like aí, vamos dar aquele like, deixar aquele coraçãozinho. Muito obrigado pra quem tá deixando os coraçãozinhos pra divulgar essa live. Já vou convidar aqui o Diego, vamos ver se ele já tá online. Logo mais ele entra. Mas enquanto isso, galera, aí ele já tá entrando. Então vamos conectar aí, vamos ver como é que fica. Tá conectando, galera. Que jeito. Fala, irmão. Pô, salve, Diego. Como é que você tá, moleque? Salve, tô bem, cara. E você? Bem, graças a Deus. Prazerão, cara, te conhecer aí, poder fazer essa live com você. Muito obrigado por você ter aceitado participar dessa entrevista, mano. Pô, eu que agradeço. Cara, o teu som tá um pouquinho baixo pra mim. Não sei se é o meu telefone ou o teu microfone, não sei. O meu não tá... Ué, cara, o meu mic tá ok aqui, parece. Perguntar pra galera. Galera, tá baixo aí pra vocês também ou o áudio tá tranquilo? Fala aí com a gente. Salve pro Ian Benedini, salve Yasmin. Michele mais uma vez aqui com a gente. Pô, mano, como é que tá essa quarentena aí pra você, cara? Agora foi. Cara, tá um pouquinho complicado já, né? No início você vai levando ali, você tá bem motivado, mas tem uma hora que tem dia que é complicado. Você bate uma
desespero de querer, sabe, treinar ou querer sair de casa, alguma coisa do tipo. Mas a gente vai levando. Sou meio privilegiado, assim, né? Eu tenho um espaço enorme aqui dentro de casa onde eu posso fazer muita coisa, treinar, assim, com relação à academia ou com bola mesmo. Então, eu sou um pouco privilegiado. Não posso reclamar disso, não. Mas tem dia que Pois é é, mano. complicado. Perguntar para você, a gente vai entrar aí nos assuntos, né, mais de questão da sua carreira e tudo mais, mas uma coisa que eu penso muito, né, porque para mim eu jogo, só que essa quarentena veio quando minha temporada já tinha acabado. Como que é você estar preparando aí, estar no meio de um campeonato, com todas as emoções, os sacrifícios e aquela rotina indo, né, e chegar assim a quarentena e cortar, como que é isso, cara? Cara, é complicado, né? Dá como é que eu posso dizer? Dá uma desanimada, assim, né? Porque a gente estava num momento ali muito importante, onde a gente estava indo para a reta final da fase regular ali do Campeonato Nacional, né? E já ia entrar ali no playoff, faltavam 4 jogos para a gente. E para a gente definir, estava um momento também de incerteza, porque a gente estava nesses últimos 4 jogos iam decidir muito da classificação para a gente. Se a gente ia conseguir chegar onde a gente queria ali, que era sexto, sétimo, ou não. E o foco já estava talvez um pouco também no playoff, né? Você já começa a mexer um pouquinho ali dos confrontos que você pode ter. E então foi complicado, cara. Deu uma desanimada, assim. Mas, de qualquer forma, o pensamento principal ali sempre foi na saúde de todo mundo, né? A gente sabe que tem muito atleta que é pai de família, que tem contato ali com os pais ainda, que são idosos, ou talvez tenham pessoas na família que estejam no grupo de risco. Então, o principal pensamento ali é sempre estar pensando na saúde dos atletas e das pessoas que nos cercam, né? Então, a melhor atitude foi essa mesmo que seja uma situação um pouco desanimadora, assim, com relação ao campeonato em si, né? Pois é, cara. Veio aí, né, essa quarentena, essa onda, ninguém tava esperando. Mas é isso mesmo, né, cara? Igual você falou, saúde aí em primeiro lugar, a vida das pessoas é muito mais importante que qualquer coisa. Então, mano, ficar em casa, né? A galera aí já sabe, a galera que me segue já tá careca de saber. Mas, mano, cortar um pouco essa vibe de coronavírus, né? Vamos começar aqui a entrevista. Pera aí, que parece que travou aqui. Você tá me escutando? Eu tô ouvindo. Pô, voltou então. Então, mano, começando aqui um pouco, né? Eu queria que você contasse pra gente da sua história. Desde molequinho, como é que você conheceu o basquete, onde você já jogou, como é que foi crescer no basquete, suas primeiras oportunidades aí jogando adulto, como é que foi aí da sua trajetória desde que você começou a jogar até agora que você tá atuando no maior nível de basquete nacional, cara. Como é que foi isso aí pra você? Bom, minha história começa ali com 8, 9 anos. Eu já gostava muito de esporte. Eu participava de um clube aqui, né? Fazia parte de um clube chamado ACM, Associação Cristã de Mossos. Não sei se tem aí também em BH, mas enfim, onde eu praticava todos os esportes, cara, possível. Jogava desde ping-pong, totó, até natação, vôlei, Pô, legal, handball. cara, legal demais. Então o esporte sempre esteve muito presente na minha vida. E depois de um período eu parei de estar nesse clube, né? Sair desse clube. Só que com 12, 13 anos eu voltei a praticar esporte novamente. Eu gostava muito de futebol e eu fui fazer, na verdade, uma escolinha de futebol no Flamengo, onde o diretor lá do Esportes Terrestres acabou me vendo e já era grande nessa época, né? E ele acabou me oferecendo, perguntando, na verdade, se eu gostava de basquete, queria começar a treinar basquete, jogar com o time federado do clube do Flamengo. E, Pô, legal, na verdade, cara. no início Flamengo eu acabei... cara? Foi no Flamengo, sim. Pô, E eu acabei ficando meio receoso, assim, porque eu não gostava tanto. Eu queria, na verdade, muito futebol. Não é que eu não gostasse de basquete, eu queria muito jogar futebol. E ele falou, cara, continua jogando seu futebol aí, treinando aqui na escolinha. E você, nesse período também, começa a praticar o basquete também. Se você gostar, continua. E eu consigo também te liberar da mensalidade do futebol. Foi uma coisa que me ajudou. E eu acabei começando a praticar em 6 meses. Eu já estava completamente viciado no basquete, assim. Eu já não queria mais saber de futebol. Minhas férias todas foram jogando basquete. Boys Life já bateu com força, Nossa, né, cara? demais. E eu acho que também as coisas que aconteceram também influenciaram muito nisso, porque eu entrei num time que era muito bom, assim, era o melhor time do campeonato, o time do Flamengo.
e tinham jogadores ali muito bons e a gente acabou ganhando o campeonato. Eu acabei desenvolvendo bem nesses 6 meses aí e isso acabou me ajudando muito a já curtir muito, viciar ali no basquete, né? Desde então, eu joguei ali até os 18 no Flamengo, fiz a categoria de base quase toda ali. Foi onde também aos 18 eu tive a oportunidade de jogar meu primeiro campeonato adulto, foi uma Liga Sul-Americana. Joguei uma Liga Sul-Americana e pude atuar mesmo num jogo lá na Venezuela. Acho que o último jogo do time a gente acabou perdendo e sendo eliminado. E foi muito bacana, assim, foi uma experiência muito diferente na minha vida do que eu tinha vivido até então, né? Era um jogo completamente novo para mim. Cara. Foi um susto, assim, mas foi muito legal, cara. Deu para entender que realmente era aquilo que eu queria mesmo. E aí, depois disso, eu fui para o Vasco, joguei um campeonato estadual adulto, mesmo com 18 anos também. E aí fui para São Paulo, onde joguei Rio Claro, joguei alguns times de São Paulo no interior de São Paulo. Passei aí, depois disso já, né? Já voltei para o Rio, joguei no Tijuca, Caxias do Sul, Macaé. Esses foram os times que eu joguei NBB, né? Joinville. E parei por um período, por um ano, onde eu pratiquei o basquete 3x3, em 2017, 2018. E desde 2018, final de 2018, eu tô no Botafogo. Pô, cara, que interessante. Como que faz a transição do 3x3? Por que você decidiu parar de jogar em NBB para jogar um 3x3, depois voltou? Como é que foi isso, cara? Conta mais pra gente, fiquei curioso. Cara, foi assim, foi uma decisão um pouco triste no momento, porque realmente eu gostava muito e gosto muito de jogar o 5 contra 5 ali, o basquete convencional, né? Só que eu realmente estava muito tempo fora do Rio de Janeiro e eu comecei comecei a sentir falta de estar com a minha família, sabe? De estar com os meus amigos. Foram 10 anos morando fora e eu perdi muitos momentos importantes, assim, deles, né? De estar com eles, com a minha família, com os meus amigos. Então, eu comecei a sentir muita falta disso e não tinha nenhum time no Rio onde eu podia jogar, tirando o Botafogo e o Flamengo, onde eu não tive proposta. E então eu comecei a pensar nessa possibilidade de parar e voltar a estudar também, que era uma vontade minha de finalizar minha faculdade. E então eu decidi parar. E nesse período eu não pensei diretamente no 3 contra 3, né? Mas pensei em talvez trabalhar já com alguma coisa como estagiário em algum clube aqui no Rio de Janeiro. E quando eu recebi uma proposta de um amigo meu, Fernando Colonese, ele queria montar uma equipe e ele via muito potencial em mim e alguns outros jogadores. A gente acabou montando uma equipe e jogando de 2017, do meio de 2017 até o final de 2018. A gente teve uma equipe, tem até hoje o Rio de Janeiro, 3 contra 3. E esse período foi muito bom, cara, porque a gente ganhou muita coisa. No período legal, de 2018, a gente foi para o World Tour, que é o campeonato mundial da FIBA, né? A gente foi muito bem, ficou em 4º lugar. Foi um momento muito legal ali. Mas foi bacana demais, cara. Eu gostei muito, muito mesmo. Tanto que eu sou apaixonado por 3 contra 3 hoje. Pô, legal. Aí depois quando você teve esse sucesso aí, conquistando vários campeonatos e tudo mais, aí rolou a proposta do Botafogo? Na verdade, foi assim. O Botafogo teve... Alguns jogadores tiveram algumas lesões lá, né? Importantes para eles. E eles estavam sem muito jogador, assim, no radar, né? E eles precisavam de um jogador na minha posição. Eles acharam alguns outros também, mas acabou tendo algum problema no contato com esses jogadores. E eu estava muito disponível aqui, porque o campeonato do 3 contra 3, a temporada, né, ela vai do início do ano até o final do ano. Então é um pouco diferente da temporada da NBB, que é do meio do ano até o outro meio do ano, né? Então, nesse período, no final de 2018, eu não estaria mais jogando, estaria parado assim dos campeonatos, e foi quando surgiu a proposta e eu aceitei, primeiro porque não estaria jogando 3 contra 3 e porque era um time do Rio também, onde eu queria ficar, né, na minha cidade, na minha casa. Então casou tudo ali, eu acabei aceitando e foi muito legal, deu muito resultado. Pô, legal, mano, legal demais ter essa história, né? Uma das coisas que eu acho que pega mais na vida do atleta é ficar longe da família, cara. Minha carreira aí, a maior parte da minha carreira foi aqui em BH, né? Junto com a minha família, então eu fui sentir isso mesmo só quando eu fui para os Estados Unidos com 18 anos. E realmente é uma coisa que só você passando para você entender, né, mano? Não, então, uma coisa que a gente luta aí todos os dias que não mostra na hora que a gente tá lá na quadra, jogando, tendo sucesso, o sacrifício que não mostra. Então, achei bem interessante você tocar nisso e
fico bem feliz que deu aí pra você aliar, né, mano? E tá jogando aí o NBB mais alto nível, estando aí perto da sua família, cara. Então, bom demais pra você, mano. Mano, só mandar um salve pra galera que tá assistindo aqui, ó. Grande salve aí pro Igor Magnani. Salve pro Urias Cissa Sepaiva. Um salve pro Gustavo Monteiro. Salve pro LF Júlio. Salve pro Márcio, né? Márcio Trindade. Ô, Carioca, Márcio, meu nosso parceiraço. O Márcio foi o cara que. O Márcio, eu joguei com ele no início da minha carreira, quando eu comecei a praticar no basquete no Flamengo, a jogar no Flamengo. A gente jogava junto, né? Ele é um ano mais novo que eu, mas as categorias aqui no Rio eram 2 anos cada categoria, né? Uhum. Então, quando ele era primeiro ano de uma categoria, eu era o segundo dessa mesma categoria. Então, a gente jogava junto. Foi muito legal. A gente viveu 3 anos ali, 3, 4 anos juntos. Muito legal mesmo. Pô, legal, cara. O Carioca, né? O Marcinho aí. É um grande amigo meu aqui da cena de BH. Ele organiza um time, né? Provavelmente você já sabe, você conversa com ele, organiza um time. Organiza várias ações muito interessantes aqui em Belo Horizonte. E agora tá atuando aí, né? Fazendo o projeto do Círculo Militar acontecer. Então, todo sucesso pra ele, pra esse projeto, né, mano? Pô, demais. Ele é um apaixonado, cara, por basquete, assim. E é um cara que eu admiro muito, porque não é o ganha-pão dele, porém ele faz aquilo com muito amor, né? Então, tipo, um cara que se dedica, exatamente, um cara que se dedica como ele para massificar esse esporte, fazer com que pessoas tenham oportunidade, né, praticando via o basquete ali, é muito legal mesmo, cara. Eu admiro muito esse trabalho dele. Pois é, mano, eu também. E tá dando certo, né, cara? A cena de Belo Horizonte tá crescendo muito, né? E o círculo tá sendo um escape muito bom pra galera começar a aprender. Mas vou só mandar aqui um salve pro Gigante, Alisson, Gigante das Quadras, grande parceiro meu, tá acompanhando a gente aqui também. Mas, Diego, voltando aqui pra entrevista, cara, surgiu uma pergunta aqui da galera que até me lembrou uma das coisas que eu queria perguntar pra você. Mano, a gente sabe que o basquete é o mesmo, que os fundamentos é o mesmo, basicamente é a mesma coisa do 3x3 pro 5 contra 5, mas com certeza tem alguma diferença, né? Quando você pratica lá mesmo. Queria perguntar a você que já jogou aí alto nível dos dois esportes, quais são as principais diferenças aí do 5 contra 5 pro 3x3? Teve algum tipo de adaptação que você teve que fazer? Que alguma coisa que você teve dificuldade nessas transições? Cara, fala um pouco pra gente disso. Cara, boa pergunta essa. Eu tive, assim, o esporte, como você falou, o esporte é o mesmo, né? Bola na cesta, tem as mesmas regras praticamente. Uma coisinha ou outra ali que muda, mas não chega a ser uma coisa tão agressiva assim para diferenciar tanto o jogo. A principal diferença que eu vejo no 3 contra 3 para o 5 contra 5 é a dinâmica do jogo, né? O seu condicionamento físico é completamente diferente do que você utiliza no basquete 5 contra 5. Porque o jogo não para, né? A não ser que tenha alguma infração como falta ou a bola sair, o jogo está sempre em movimento. Quando você faz uma cesta, o time que tomou uma cesta já está atacando. Ou seja, mais do que nunca, você está atacando e defendendo ao mesmo tempo. Porque você faz um arremesso, você já tem que pensar que você está defendendo. Entendeu? Então a dinâmica do jogo é muito diferente, cara. Você fica cansado ali com 45 segundos. Então 3x3 cansa mais que o 5 contra 5? Cara, eu não diria que cansa mais, porque o jogo do basquete tem 40 minutos, né? Eu acho que são cansaços diferentes, assim, eu diria. Uhum. Por exemplo, no 3 contra 3, depois de um tempo, a gente estudou um pouquinho do jogo, quando a gente entendeu que queria levar muito a sério aquilo, e a gente percebeu que os jogadores saíam com 30 segundos de jogo, assim. O jogo começou, teve o primeiro ataque, o segundo, alguns jogadores já saía, sabe? A troca é muito rápida ali, você joga 45 segundos, 1 minuto no máximo, porque se você ficar cansado nesse período, se você passar do ponto, é muito difícil você recuperar, porque o jogo é tão dinâmico que você não pode deixar um outro atleta teu mais de 1 minuto na quadra ali, entendeu? É muito complicado. Que doideira. Mesmo sendo 10 minutos de jogo, né? Parece que é uma coisa absurda de falar assim, mas é bem dinâmico. Então, para mim, foi a maior diferença. Assim, pegar esse ritmo de jogo, você arremessar muitas vezes mais cansado do que no 5 contra 5, foi uma coisa bem complicada. A gente teve que treinar muito, cara. Treinar muito mesmo, assim. Muitas vezes sozinho. Os 3 ali, os 4 que faziam parte da equipe, fazendo físico e treinando aquela parte de bola ali sozinho, sabe? Porque durante o jogo é muito difícil mesmo, assim. Foi a maior diferença que eu tive. Fora essas coisinhas da regra ali, né? Que você pega com a prática, mas a dinâmica do jogo foi a coisa que mais me impressionou. Pô, cara, que interessante você falar isso. Porque aqui em Belo Horizonte, cara, aqui em Minas Gerais, no geral, não tem uma cena tão forte de 3x3 como
Eu sei que tem no Rio, São Paulo e Espírito Santo, né? Apesar de já ter alguma coisa mais amadora, tá desenvolvendo ainda. Então, eu nunca tive a oportunidade de realmente jogar um campeonato 3x3, né? Apesar de eu ter vontade, mas quando eu estava na base não tinha essa realidade, agora tá tendo, você fica na faculdade, não posso atuar por aqui, fica naquela. Eu sempre tive curiosidade, né? Porque a gente vê aí os campeonatos da FIBA, esses campeonatos mais profissionais, a gente, pelo menos eu fico muito, como que é a palavra? Não impressionado, mas me dá gosto de ver, entendeu? Eu gosto de ver porque acho muito legal aquela dinâmica de intensidade. Uhum. E eu nunca imaginar que cansava o tanto, tipo assim, Nossa, aproximadamente o mesmo que cansa igual 5 contra 5, né? Que você pensa, pô, 5 contra 5 tem que correr, ficar dando tiro. Mas a intensidade da dinâmica do jogo eu achei muito legal que você passou aí. E até tinha mais gente perguntando aqui qual cansava mais, qual que era mais difícil. Bem legal que você mencionou isso aí, né, mano? E tá pra ser esporte olímpico, né, cara? sim, é um Na esporte próxima olímpico. Olimpíada aí. Sim, a gente está com essa indecisão aí sobre a Olimpíada, né? Mas a gente tem uma seleção brasileira hoje que tá muito bem representada ali com 4 atletas de muito potencial e espero que isso se resolva porque eles estão numa expectativa enorme. Um deles com quem eu tenho muito contato, que é o Leandro, ele tem feito uma preparação muito boa, assim, um cara que está se preparando muito, muito mesmo, está muito focado nisso. Espero que se resolva logo, porque é muito interessante. Eu quero muito ver esses caras em ação ali. Tomara que a gente vá bem e consiga essa vaga para a Olimpíada. Pois é, mano. E o Brasil em si, né? A gente tem um 3x3 bem forte, se você for ver no cenário mundial, né? Os moleques aí do acho que eles estavam da base, acho que era sub-19, que tinha até o Fabrício que jogava no Botafogo, né? Eu joguei muito contra ele na base. Tinha também o Franklin, que eu joguei, que já joguei seleção mineira com ele e tudo mais. Os caras chegaram, foram vice-campeão do Mundial, né, cara? Você fica pensando, que é isso? Então, como que uma dinâmica pode mudar e pode mostrar o nosso talento também, né, cara? Então, pô, Brasil, eu acho que as chances são boas, né? Chegar, né, na Olimpíada, quem sabe não até dar uma beliscadinha aí num pódio, né, cara? Na medalha, quem sabe, né? Não, com certeza, cara. Você citou bem aí. A dinâmica do jogo influencia ali, né? Então, eu acredito que os europeus entenderam, eles entendem já muito do jogo, né? Do basquete em si, mas eles também entenderam do 3 contra 3 mais rápido que a gente. E a gente tem uma dificuldade, porque os maiores campeonatos mundiais são realizados na Europa, né? Então eles têm talvez uma facilidade ali de locomoção e de participar de mais campeonatos, ou seja, estão se desenvolvendo mais porque estão se enfrentando mais vezes. Aqui a gente tem uma dificuldade ainda de locomoção. Os campeonatos que são feitos, a maioria são em São Paulo. São campeonatos bons, mas acredito que a gente tenha mais coisa ali no Brasil inteiro para poder recrutar para esse jogo, entendeu? Então, acho que se o Brasil, se a gente melhorar, avançar um pouquinho nessa profissionalização do 3 contra 3, acho que a gente tem um futuro muito, muito bom, muito promissor, cara. Concordo muito, cara. Só dar uma pausa aqui e pedir pra galerinha, o papo tá bom. Vamos largar o coraçãozinho aí, ó. Vamos dar coraçãozinho para chamar mais gente. Já passamos aqui de 31 pessoas simultâneas, 33 agora é o recorde aí da nossa live, então estamos vendo 35, ó, tá crescendo, vamos largar o coraçãozinho aí para chamar mais gente. Mas voltando aqui ao assunto, cara, concordo que essa questão do Brasil, mas não, se você for pensar não só o 3x3, mas o basquete brasileiro, né? Como um todo, se você pega que o Sudeste é onde tem os polos, né, cara? Uhum. De basquete, de times, a gente pode ir pela quantidade. E com certeza, se você pega no Brasil inteiro, eu recebo uma mensagem de muita gente do interior, do norte do país, nordeste, centro-oeste. Moleque que você fala que é isso, mas esse cara é construído basquete. Os negão de 2,5 de altura com 13 anos, tá ligado? Então, pô, a gente tem muito talento, né? Então, pô, não sei se você conhece o Basquete para a Vida, mas um dos nossos objetivos é poder massificar o esporte e popularizar, né? Para dar oportunidade para essas pessoas, mano. Então, concordo demais com você que à medida que a gente desenvolver e massificar o basquete ao redor do Brasil, vai começar a vir mais joia, né? Mais craque. E, pô, eu acho, na minha opinião, eu falo isso há muito tempo, mas eu acho que as chances do Brasil de desenvolvimento do basquete são muito boas, cara. Cara, eu concordo com você. É uma coisa que eu sempre digo, assim, eu acho que a gente tem muito material humano para o pouco que a gente utiliza, entendeu? Cara, eu vejo, você acabou de falar, tem caras que parece, você olha o cara e o cara foi feito para o esporte, sabe? O cara foi feito para aquele jogo ali e o cara não teve oportunidade ou teve pouca oportunidade, entendeu? Ou as pessoas
como é que eu posso dizer? Não investiram tanto, assim, sabe? Desistiram muito rápido dele. A gente, cara, eu canso de ver exemplos de atletas que começaram a jogar com 17, 18 anos nos Estados Unidos e, cara, hoje joga na NBA. O cara começou a jogar com 17, 18 anos, entendeu? Então, por que a gente desiste de um cara que tem 15, 16, sabe? Sendo que, pô, o cara pode explodir daqui a pouco. Então, eu acho que isso também é uma outra coisa que influencia muito, cara. Eu acho que a gente tem muito material humano mesmo. Eu acho que se a gente se organizar bem, a gente tem... E não só pro basquete, assim, tô falando do basquete porque é o nosso esporte aqui. Mas acredito esporte que em geral, né, cara? pro esporte em geral. A gente tem muito material humano, cara. É incrível, assim. Se você for parar pra pensar, cara, o Brasil é um país muito populoso e muito miscigenado, né? Então tem todos os tipos e biotipos de pessoas. Exatamente. E, pô, se você pega, tem baixinho pra ginástica, tem negão alto pro basquete, tá ligado? Tem todos os biotipos que a gente precisar, né? Então, pô, se Deus quiser, o desenvolvimento do esporte, como geral, vai melhorar, mano. E, na minha opinião, eu sou um grande defensor de que o esporte é a solução para melhorar o país, tá ligado? Eu então, concordo. Querendo ou não, o esporte dá oportunidade, o esporte inclui, o esporte tira a galera da violência. Mas isso aí é um papo para uma outra entrevista que, se deixar, eu fico falando horas desse assunto. Já viu, né, mano? Cara, tem uma galera aqui perguntando, queria que você passasse então, passa uma ficha de você. Eu esqueci de perguntar no início, mas fala aí quantos anos você tem, altura, peso, só pra galera ter uma ideia, porque já tem gente aqui perguntando, mano. Bom, cara, eu tenho 32 anos, tenho 1,98 ali, né? A gente brinca ali com esses 2 centímetros ali. Pô, tá aqui meio... Tenho 99 quilos, cara. Jogo na posição de ala pivô, já atuei muito mais na posição de ala, hoje atuo mais na posição de pivô. Atuo, como eu falei, desde os 13 anos, né? Pratico o esporte, me profissionalizei com 18, onde eu joguei meu primeiro campeonato adulto, desde então venho jogando adulto ali, desde a cidade. Passei por alguns clubes, como eu falei ali, inicialmente fora do estado, Rio Claro, no Rio, joguei por todos os clubes grandes aí que a gente fala, incluindo também o Tijuca. Então, cara, atuei por muito lugar aí, pro interior de São Paulo, joguei em Rio Claro, joguei Casa Branca, joguei em Joinville, joguei em Caxias por 2 anos, joguei em Brasília. Pô, legal, rodou o Brasil então, né? Joguei em BH, um campeonato mineiro pelo Mackenzie também. Ó, Mackenzie, que legal, cara. Joguei. Foi bem bacana, cara. Muito legal. Fiquei 2, 3 meses aí atuando. Joguei com o Duda, com o Fred. O técnico Você conhece a minha região toda aqui, então? Conheço bastante aí, cara. O Luiz, que é o meu agente, né? O Luiz Martins, que é meu agente. A gente é bem amigo, assim. Então, a gente se conhece há bastante tempo. Conheço um pouquinho da região, assim, também. Pô, cara, bacana demais. Então, mano, você deve saber um pouco aí da galera que me acompanha. Tem muita gente que sonha em ser jogador, tá ligado? Muito moleque aí que tá na base, ou então que já tá ali numa fase de transição para adulto, todas as incertezas, toda aquela novela, né, cara? De querer, de não ter oportunidade, de que no Brasil não ser tão massificado igual nos Estados Unidos, igual você falou, né? Que tem mais oportunidade do cara desenvolver e mais clube pro cara jogar. Então, mano, eu queria que você passasse um pouco pra gente a visão de como é ser um atleta de NBB, mano. Porque tem muita gente que discute ainda porque alguns anos atrás era totalmente diferente se ser um atleta do NBB, né, do que é hoje, com todo esse investimento, todo esse negócio que está se desenvolvendo ao redor da liga, cara. Então, conta pra galera aí um pouco como é que é essa experiência, como é você ser um atleta, tá ligado? Que joga aí no mais alto nível do basquete. Cara, foi bom você falar sobre isso, assim, porque tem os dois lados ali, né? Você citou aí em algum momento a situação das pessoas apenas olharem o atleta na quadra e esquecerem completamente que ele tem uma parte humana ali, igual a eles, né? De que ele tem contas para pagar, tem a sua família, tem problemas seus em casa, sabe? Então, é uma situação onde, cara, as pessoas têm que pensar que o atleta é exatamente como elas, tem os mesmos problemas e tal, as mesmas inseguranças também, com relação ao seu trabalho, com relação a qualquer projeto que você venha investir. E dentro do basquete, para mim, foi assim também. Eu também tive insegurança. A partir dos 15, ali, 16, como eu falei, eu já estava completamente imerso no basquete. Acho que nada me faria pensar algo diferente de ser um atleta profissional. Foi quando eu comecei literalmente, com 15, 16, a deixar todos os meus amigos de colégio, que não eram do basquete,
de lado nas férias para só jogar basquete, ou seja, eu só estava dentro do basquete o tempo inteiro. Eram 365 dias no ano jogando, pensando naquilo, porque eu já tinha decidido que aquilo seria a minha vida e que era aquilo que eu queria. A não sei que tivesse uma mudança drástica assim, eu me apaixonasse por outra coisa, mas o basquete seria o que eu levaria para a vida, o que eu faria da minha vida. Então, com 16, como eu falei, eu literalmente já vivi aquilo. E, cara, em alguns momentos da minha vida eu tive incertezas, sim, como, por exemplo, quando eu voltei para o Rio de Janeiro com 20 anos, não sabia onde ia jogar, não tinha uma fonte de renda, não sabia o que ia fazer, eu já estudava, já tinha começado a fazer faculdade, então eu pensei em algum momento também em parar de jogar e começar a estudar e pensar em algum outro trabalho para ter renda dentro de casa. Mas, cara, nesse momento eu tive um apoio da minha família imenso, assim, minha mãe foi incrível, falou, cara, é o seu sonho, eu vou tentar te ajudar o máximo que eu puder, até onde a gente não conseguir, você vai tentar isso aí, porque é o que você quer. E eu sei que muita gente não tem essa possibilidade, porque desde novo talvez tenha que talvez já botar dinheiro dentro de casa, eu tive talvez esse privilégio de não precisar fazer isso, mas eu sei que muita gente tem esse problema, então é bem complicado falar para alguém assim, cara, vai atrás do seu sonho, porque muita gente, cada um tem o seu, tem a sua dor ali que a gente fala, né? Tem o seu problema, É a então sua não dá para guerra, né, cara? A falar o que sua você luta. pode fazer. Exatamente, cada um tem uma situação complicada, assim, tem gente com quem eu joguei que talvez não precise trabalhar até hoje, porque, sabe, tipo, vivi num ciclo de amizades ali, que era na zona sul do Rio de Janeiro, muita gente com uma situação financeira muito boa, e que não precisariam estar pensando nisso, entendeu? Mas também já nesse mesmo lugar, também vivi com pessoas que precisavam estar com 16, 17 anos botando comida dentro de casa, entendeu? Então é muito complicado falar para alguém assim, viva do seu sonho, vá atrás dele até não dar mais. Mas eu acredito que para mim funcionou. E então acho que se eu puder falar alguma coisa para alguém, para algum atleta que tanto que está começando ali e já entende que aquilo é uma paixão para ele, que ele quer viver do profissionalismo de um atleta profissional ali de basquete, e para quem tá nessa fase que você falou de tá saindo da categoria de base e entrando naquela fase adulta ali, tá com as suas incertezas, cara, é seguir teu coração ali. Se você é apaixonado por isso, vai até onde você conseguir, entendeu? Claro que não faça nenhuma loucura, sabe? Não sei nem o que falar aqui com relação à loucura, mas vá tentar viver daquilo até onde você conseguir, entendeu? Foi o que eu tentei fazer, vivi momentos de incerteza, como eu falei, mas a minha família pôde me ajudar muito e eu consegui viver desse sonho, né? Até hoje. Mas sei que muita gente talvez não tenha essa possibilidade, mas o que eu posso falar é, cara, tente ao máximo ali, vá até onde você conseguir para viver daquele sonho que você tem. Pô, legal, irmão. Concordo muito com você. Inclusive, é uma coisa que abrir um pouco com você é uma fase que eu tô passando agora, né, cara? Pô, eu tô aí com 21 anos, atuando pelos Estados Unidos, jogo num nível muito alto de basquete, muito, muito bom. Porém, tô aí já com 5 cirurgias, tá ligado? Na bagagem, meu corpo não tá o mesmo corpo de quando eu tinha 17 anos. Estamos aí passando pelaquela fase de adaptação, né? Que você começa a jogar no nível mais alto, você tem que avaliar se realmente é isso que você quer pela sua vida, porque você começa a entender realmente o sacrifício que você tem que fazer, né, cara? Então, aquele tipo de coisa que eu falo sempre falo pra quem me assiste, mano. Se você tem o seu sonho, você tem que batalhar por ele, tá ligado? Porque o seu sonho é seu, cara. Não tem ninguém que pode fazer isso por você, mano. Mas eu achei bem legal você trazer também a questão, né, que você tinha bem claro o que você queria, mano. Então, por exemplo, você falou aí que quando você fez aí 15, 16 anos, você já viu que o basquete era sua paixão e que você queria aquilo pra sua vida, você batalhou e correu atrás e conseguiu, né, cara? Então, isso aí é muito interessante da gente trazer também. Então, entra naquela questão, né, de você ter certeza daquele seu sonho, que eu acho muito legal. E eu acho muito bacana que muitos dos meus seguidores sempre trazem essa questão do quão eles são apaixonados e o quanto eles querem aquilo, né, cara? Então, mostra que para correr atrás dos seus sonhos sempre vale a pena, né? Enquanto aquele for seu sonho legítimo e seu coração te dizer que é certo, né, mano? Não, com certeza, cara. Eu falo para muita gente assim que me pergunta sobre meus amigos assim, né? Porque muitos amigos meus viram me veem na TV e vêm jogando, e muitos deles tinham esse sonho, né? Quando jogavam comigo lá na categoria de base, mais novos. Então, eu não tinha essa noção do que é ver
viver isso para eles, entendeu? Tipo, para eles é um sonho, assim, tipo, eles se sentem orgulhosos de mim, assim. Mas é bacana demais, cara, porque é um sonho deles também. Depois eles transformaram, né? O sonho deles virou outra coisa, foi se transformando durante a vida deles. Mas eles se sentem um pouco representados e é muito bacana eles terem me falado isso, porque eu não tinha essa noção, né? Eu há pouco tempo joguei um final de campeonato sul-americano e eles me falaram isso de novo. Tipo, cara, tu não tem ideia de que muita gente da tua geração, incluindo a gente, queria estar vivendo isso e você está vivendo, sabe? Então, tipo, você é um cara que representa a gente na nossa geração, assim. Então é muito bacana e é legal porque é um reconhecimento de pessoas com quem eu gosto, né? Pessoas que eu amo, são meus amigos. E de um trabalho, cara, que foi muito árduo, assim, porque tipo, eu batalhei muito, parei no meio do caminho para jogar outra coisa, tive minhas inseguranças, sabe, meus problemas financeiros, meus problemas psicológicos em relação a isso, de saber se eu ia continuar disso ou não. E no final, tipo, olhar para trás e ver que valeu a pena é muito bacana, cara, muito legal mesmo. Cara, muito legal isso, velho. E eu acho muito interessante da sua carreira, cara, que você me falou que você começou a jogar com 18 anos, né? E Profissionalmente, profissional. sim. E hoje você está com 32, então, pô, você viu o nascimento do NBB, né? Você viu o nascimento da Liga Sim. e toda a transformação da Liga, né, cara? Eu não joguei todos, cara. Eu lembro que quando eu comecei a jogar, cara, o esporte estava muito em alta ainda, assim, porque, por exemplo, o Flamengo, o Fluminense, o Botafogo e o Vasco, cara, eram os 4 grandes do Brasil, talvez, assim, eram times incríveis, tinham times muito caros, era um investimento muito grande, assim, muito alto no basquete, exatamente. Era o Vasco do Vargas, do Charles Bird, o Flamengo era o do Oscar, do Rato, do Léo, que era que é o meu técnico hoje, do Dedé, eram grandes atletas. Assim, cheguei a pegar o Pipoca, o Josué no Flamengo. No Fluminense tinha grandes jogadores, tinha o Marcelinho, o Botafogo também peguei um período do Marcelinho no Botafogo. Então, cara, era um investimento muito alto nesses times e no Brasil inteiro tinham grandes times também, com investimentos muito altos. Então, depois desse período, o basquete viveu uma caída muito grande, assim. Foi um momento até onde alguns atletas com quem eu joguei se decepcionaram um pouquinho com o esporte, começaram a já pensar em outras coisas, como estudar, sabe? Tipo, começaram a trabalhar, porque começaram a não ver perspectiva dentro do esporte, sabe? A gente viu no início um momento muito bom, de investimento muito alto, onde talvez a gente conseguisse viver bem daquilo, e dentro de um período de 4, 5 anos, aquilo passou para zero praticamente, porque no Rio a gente quase não tinha time, sabe? Então era muito ruim isso aí. E aí depois eu vivi desse momento também, até o Rio voltar a ter clubes ali, como o Vasco, o Botafogo, o Flamengo lá viveu anos incríveis aí de NBB. Então, cara, o Rio ficou muito mal, né? Tipo, não só o Rio, assim, o basquete no Brasil em geral. O Brasil inteiro, né, cara? Aquela Exatamente. época que caiu, né, cara? Infelizmente. Exatamente. Então, cara, ver a NBB do jeito que tá hoje, claro que, assim, não tô também falando que tá mil maravilhas, mas tá muito melhor do que antigamente, né? Desenvolveu muito, cara, né, cara? Exatamente. Tem muita coisa para melhorar, eu acredito ainda, mas acredito que a gente está numa trajetória boa, assim, caminhando bem para que tudo dê certo. Eu concordo muito com você e eu acompanhei o desenvolvimento da Liga muito ali, que eu entrei para o Minas em 2011. Então eu meio que peguei ali o desenvolvimento, assistindo NBB direto, ao vivo, desde, sei lá, de 2012 até 2017, fraga. Então só nesse período a gente já vê o desenvolvimento. De 2017 até 2020, o desenvolvimento foi mais exponencial ainda, ao meu ver. Pô, passou, cara, literalmente, na visão de torcedor, de um esporte, que era um esporte que parecia uma liga amadora, para uma liga, realmente uma liga profissional, que você fala, que é isso, mano, que legal esse evento, eu quero ir de novo, tá ligado? E eu queria perguntar para você, cara, como que é isso no ponto de vista de atleta? Porque a gente sabe dos esforços, a gente sabe das coisas que acontecem, né? Muitas vezes no bastidor assim, mas às vezes os torcedores, a galera que acompanha, não tem tanta essa noção. Eu sei que entra até num mérito que não é legal da gente conversar aqui, mas eu queria perguntar para você como é que é a experiência de ser um atleta, né, jogando em um alto nível naquela época que o basquete estava em baixa e depois em desenvolvimento, como é que é você ser um atleta hoje em dia, né, cara, com todos esses patrocínios, toda essa visibilidade, esses quadros da NBB no Instagram, maioria dos jogos sendo transmitidos. Como é que é esse contraste, cara? Eu queria que você contasse um pouco pra gente dessa experiência que você teve. Cara, é muito legal ver isso aí, cara. Boa pergunta essa que você fez.
porque você realmente você passou por aquilo ali. Eu não cheguei a vivenciar tanto, né? Quando ficou muito ruim, porque eu ainda era um moleque de base. Depois passei um período ali por São Paulo, onde não jogava NBB. E depois, sim, comecei a jogar ali os NBBs, né? Que vieram acontecer. E realmente, cara, é uma mudança drástica, assim, principalmente para mim na parte da estrutura, né? Como você falou. Porque a gente sabe, cara, como eu falei, a gente vê muito atleta ali, as pessoas que não têm ideia, vê muito atleta. Às vezes o atleta não está rendendo bem, e a gente não tem ideia do que ele está passando. Se ele está com salário atrasado, se ele teve que viajar 10 horas, 12 horas de ônibus para chegar na outra cidade, sabe? Então tem N coisas ali, N situações que podem interferir no rendimento do atleta e as pessoas não têm ideia disso, né? Não estou querendo aqui dar desculpa, sabe? Mas essas coisas a gente sabe que, a gente como atleta sabe que podem interferir no teu rendimento. Com certeza, entendeu? cara. Então essas coisas influenciam um pouco e ver essa mudança ali, essa trajetória que a Liga teve até hoje. E novamente, não estou falando que está 100%, né? Que está na melhor forma possível, mas está num caminho muito bom para que fique muito bom para todos os atletas, entendeu? E ver essa mudança até hoje, como a gente joga, como a estrutura que tem hoje da Liga, como a tecnologia tem ajudado muito, as redes sociais que você falou, essa visibilidade para o atleta, é muito bom, cara, muito legal, porque o atleta vai para a quadra sabendo que, cara, ele não tem um problema extra-quadra, ele tá com seus investimentos em dia, ele pôde fazer uma boa viagem no dia anterior, descansou num bom hotel, foi para a quadra, tem uma possibilidade de jogar num piso bom, tudo para que o espetáculo seja muito bom para quem está vendo do lado de fora poder ver uma coisa boa, sabe? Tipo, um espetáculo digno do que ele pagou ali para estar assistindo, entendeu? Pô, cara, acho muito legal você mencionar isso. Isso é uma coisa que literalmente eu não tinha a mínima ideia até eu começar a jogar no alto nível, né, cara? Que essa questão de você jogar cansado depois de chegar de viagem, entendeu? Então, por exemplo, até pra você ver um contraste, né? Porque eu jogo faculdade lá nos Estados Unidos. A gente tem essa noção, né, que os Estados Unidos é mil maravilhas e que a gente tá muito atrás dos caras. Mas, por exemplo, na minha liga lá já aconteceu da gente viajar 23 horas e ter que jogar assim que chegou, tá ligado? 23 horas de ônibus, chegar e jogar. Pô, cara, a diferença que faz, você fica, nossa, não tem nem jeito, né? Então a gente não vê isso lá na quadra, mas é muito legal você trazer essa questão aí, porque, igual eu falei, tem muita gente que quer ser atleta, né? É bom que já conhece um pouco da vida também, né, cara? Exatamente. Não é fácil, não, mas é muito prazeroso, cara. Pois é. No final vale a pena, né, cara? Todo o esforço no final, ó, vale a pena demais. As amizades, as experiências, as resenhas, né, cara? Mas aqui, Diegão, estamos chegando aqui mais na reta final da nossa entrevista. E antes de eu te fazer aqui mas a última pergunta, eu queria só pedir para a galera, vamos mandar coração e vamos mandar pergunta, beleza? Manda pergunta aí que você quer que o Diego responda, porque ele está aqui para passar conhecimento para a gente, para passar a experiência dele para a gente. Então, nada melhor do que aí um jogador profissional de basquete que joga no mais alto nível, entendeu? Para responder suas perguntas. Pode perguntar o que vocês quiserem aí. Beleza? Tanto pergunta pessoal quanto pergunta relacionada a basquete, que a gente vai escolher aqui as melhores e vamos respondendo. Pô, Diego, então, cara, eu queria voltar um pouco para essa questão do 3 contra 3, porque eu acho muito interessante a gente ter. Você é um atleta aí que tem experiência com 3x3, né? Dos atletas que eu vou entrevistar aqui nas próximas semanas, você é o único até agora que tem essa bagagem, então eu queria que você falasse um pouco mais para a gente, cara. Porque a gente vê, né, que o basquete está totalmente alinhado com a questão de não só do esporte, mas o basquete é todo um estilo de vida, né? Pô, música, vestimenta, tá ligado? Style, gíria, tudo isso, né, que envolve aí várias questões do movimento, por exemplo, hip hop, movimento negro, toda essa cultura, né, cultura, como é que chama? Cultura de rua, né, o street, tá ligado? Então eu queria que você falasse um pouco pra gente como que você acha que o 3x3 ele pode agregar nessa questão, né, dessa cultura de massificar o esporte, massificar o basquete para outros nichos também, né? Outras pessoas que talvez não curtam todo esporte, mas curtem rap, curtem hip hop, porque a gente vê muito, pelo menos aqui na cena de BH, o 3x3, ele é muito urbano, entendeu? Então o 3x3 rola aí nos campeonatinhos, tem hip hop torando e essas coisas. Eu sei que você joga um 3x3 mais profissional, né? Mas eu boto fé que você deve ter algum conhecimento sobre isso que eu tô te falando, cara. Compartilha com a gente um pouco aí.
Cara, muito boa mesmo tua pergunta, porque a gente fala muito sobre isso, né, nos campeonatos, quando a gente conversa ali. Claro que tem a questão profissional, da conversa profissional ali, mas tem vários momentos que a gente se pega numa resenha falando como isso pode ter ajudado. E o pensamento, cara, é muito comum, assim, é um senso comum de todos que esse esporte veio para ajudar e muito a massificar o esporte dentro do nosso país. Porque a gente pensa no que se precisa, né, para jogar. Porque, não sei se você já viveu isso, mas várias vezes eu já fui em quadras onde só tinha uma tabela, entendeu? Então, o que a gente ia fazer ali na quadra toda? Entendeu? Não tinha como jogar 5 contra 5. E em vários momentos também a gente se pegou com 6, 7 caras só numa quadra. O que a gente ia fazer? Então, essa situação do esporte ter se profissionalizado e mais ainda dele ter virado um esporte olímpico, cara, é fundamental assim para o nosso país, porque é um esporte muito acessível, né? Você vai numa metade de uma quadra com mais 5 amigos e está ali praticando já. É um esporte onde você não precisa participar de um clube, você não precisa estar afiliado a um clube. Você vai no torneio ou você entra num site e se inscreve. Muitas das competições, claro, são pagas, mas outras, cara, são gratuitas, entendeu? A inscrição, você vai lá, pratica a quadra, você não precisa de uma quadra profissional, você vai numa quadra de rua, porque vários dos campeonatos são feitos a céu aberto, né? Então tem essa interferência do fator natureza aí, tipo, como o vento, a luz. Então, tem muita coisa ali que pode influenciar e que você pode utilizar na quadra de rua. Então, cara, se tem alguma coisa para ajudar, alguma modalidade para ajudar a massificar o basquete, é um 3 contra 3, na minha opinião, e na opinião de todas as pessoas com quem eu converso ali, que praticam também, né? Então, é muito legal, cara, essa pergunta que você fez. E a minha resposta, cara, é essa. O 3 contra 3 talvez seja o melhor esporte hoje, a melhor modalidade para ajudar a massificar o basquete no nosso país hoje. Pô, cara, acho bem legal, acho muito legal também. Igual você falou, né? É uma questão de ser um esporte muito mais acessível do que o 5 contra 5, né, cara? Muito mais. Porque, igual você falou, pô, você não precisa de ter uma estrutura de uma quadra inteira, você não precisa de ter, pô, 2 times de 5, né? Achei bem legal. Vamos olhar aqui as perguntas da galera que a galera mandou. Bora. Vi que a galera tava mandando várias perguntas aqui. Cara, a galera tá perguntando aqui, o que você aconselha aos mais novos, né? Fala com a gente. Cara, os mais novos, cara, se dedicar muito, assim. Claro que quando você vira adulto, você tem que se dedicar muito também. Mas acho que nesse período, cara, tem uma coisa que eu fazia muito, assim, que é uma coisa que eu sinto muita saudade nesse período de quando eu era mais novo. Tem até 2 amigos meus aqui conversando na live aqui, nesse momento, que é o Márcio e o Dida. Cara, eu me divertia muito, cara, jogando, muito. Me divirto muito hoje jogando também. Mas hoje você tem o lance de você pagar suas contas com isso, né? Tem uma certa responsabilidade ali que naquele período você não tinha. Então, eu jogava realmente com pessoas que eu gostava muito, muito, que vários deles se tornaram meus amigos íntimos, assim, de viver na minha casa, eu frequentar a casa. Hoje um deles até teve filho, até tipo, mandar um beijo para eles aí, Luciana e Pedro. Cara, então, assim, eu me divertia muito porque eu estava com os meus amigos e fazendo uma coisa que não era obrigação, era uma paixão minha. Então, se tem uma coisa que talvez sirva mais para eles nesse momento, não é se dedicar, não, é se divertir, sabe? Vai para a quadra, se divirta, sabe? Vai fazer coisa que você é apaixonado, já que você não tem... Se você não está sendo obrigado àquilo, é porque você ama. Então, vai para lá e se divirta. Isso move, né, cara? É uma questão aí que a gente tem que aprender a balancear quando a gente chega num nível de basquete mais profissional, que é essa questão, né, cara, de você jogar com aquela responsabilidade, colocar aquela dedicação, mas ao mesmo tempo lembrar que aquilo é uma paixão e você se divertir, né, cara? Mesmo com toda a pressão, com toda a responsabilidade, né? Tá bem interessante isso aí, mano. Tá aqui, ó, mais uma pergunta aqui, Igor Magnani. Qual foi a maior dificuldade para virar a série da final da Liga Sul-Americana contra o Corinthians? Rapaz, ali era uma questão mais psicológica do que técnica. Porque a gente tinha jogado um jogo contra eles já na primeira fase do turno do NBB e a gente tinha tomado uma outra porrada ali de 22 pontos, talvez, 20 alguma coisa. Então a gente terminou aquele jogo ali e, cara, eu não vou falar que não, porque é mentira da minha parte, mas passa um momento na sua cabeça que tipo, você pensa, cara, será que esse time é tão bom quanto o nosso? Sabe, que a gente não tem capacidade de ganhar.
Mas, cara, assim, tipo, essa coisa, a parte da parte mental, uma coisa que você tem que treinar muito para não se apegar nessa parte, né? Mas não passar na sua cabeça, eu diria que é muito difícil. E passou na minha cabeça ali, em vários momentos, durante o jogo, de, cara, por que a gente não consegue ganhar desses caras? Porque eles abriram uma diferença ali muito grande no início do jogo, a gente teve que correr atrás. Mas, cara, eu jogo hoje com caras que são muito fortes assim, mentalmente, cara. Eu posso falar do meu técnico, né? Que é um cara que tem um pensamento muito pra frente, assim, de, cara, a gente pode só a gente treinar e a gente, cara, se dedicar, a gente tem capacidade disso aqui. É um cara que trabalha muito a parte psicológica da gente. Tem atletas ali como o Henrique Coelho, que é um cara mais próximo de mim, que tem uma outra parte mental muito Coelho, cara, forte jogava lá no também. Minas, né? Então, cara, a gente, no final do jogo ali, a gente, uma coisa que ajudou muito a gente também, a torcida que foi lá prestigiar a gente, viu que a gente tentou e o jogo não fluiu, e no final do jogo eles estavam lá aplaudindo a gente e acreditaram na gente. Claro que tem muita vaia dentro disso aí, mas a maioria das pessoas ali, cara, aplaudiram muito a gente, cara, e empurraram muito a gente pro próximo jogo. E o trabalho que foi feito, cara, não vou falar que teve parte técnica, não, porque a gente já tinha treinado, a gente estava muito bem fisicamente, era mais a parte psicológica. Então a gente decidiu que a gente ia entrar no jogo ali e ia dar uma, a gente chama de uma porrada, né? Dar um cartão de visitas. Porque a gente fez nos 2 jogos ali, para a gente experimentar como é que seria estar à frente do jogo durante um período e ver como eles reagiriam. Então foi isso que a gente fez. A gente entrou nos 2 jogos de cara ali, imprimiu uma defesa muito forte, fez com que eles sentissem uma pressão muito grande de também estar jogando em casa e ter a torcida ali a favor quando está ganhando, mas quando está perdendo é ruim, né? A torcida começa a vaiar um pouquinho. Então foi isso que a gente fez. E deu no que deu no final do jogo. Pô, bom demais, cara. Que memória, né, cara? Ver aí, o psicológico do jogo é uma parte muito underrated, né? A galera você não entende até você precisar de entender ele. Sim, cara, esse lance da parte mental do jogo, eu vi jogos, né? E joguei contra atletas também que já haviam me falado sobre isso e eu sempre achava que, cara, porra, vamos treinar, vamos jogar ali, é isso, sabe? E no final dos jogos eu vi os caras com uma expressão muito, muito diferente ali, caras campeões, assim, sabe? E depois de um tempo, quando eu comecei a entender mais isso e pude trabalhar um pouco dessa parte, eu pude ver que é fundamental, assim, a parte mental ali do jogo. Especialmente no final do jogo, é o momento mais importante, ele é o que mais te importa no final. Certeza, né? Clutch time. Mas beleza, mano, aqui, ó, mais uma pergunta. Marcos Ciorino pergunta. Não, Marcos Cirino 10 perguntando: jogador que você mais teve dificuldade em marcar? Cara, pô, complicado ali essa. Eu joguei contra caras muito bons, assim, muito, muito bons mesmo. Eu tive uma oportunidade durante um bom tempo ali e de enfrentar várias vezes seguidas até, porque eu jogava no Tijuca e ele no Flamengo, que era o Marcelinho, era um cara muito difícil de marcar. Hoje tem vários atletas ali no Flamengo também, cara. Tem o Marquinhos, que é um muito bom jogador, tem o Alex Garcia, que é outro cara muito difícil de marcar também. Já pude defender o Leandrinho também, cara, um cara que dispensa comentários ali, né? Mas, cara, enfrentei alguns estrangeiros bons também. Mas, cara, falei de 4 aqui, né? De 4 caras muito bons ali. Já pude defender também, cara, o Chamel, outro cara que foi muito difícil de defender. Cara, enfrentei caras. Ficar aqui falando de caras difíceis, eu vou ficar talvez a live inteira, mas esses 5 aí foram caras muito difíceis de marcar, assim, muito mesmo, muito, muito. Enfrentei alguns, hoje na posição de pivô, eu defendo alguns pivôs 5, né? Alguns 4, assim, foram caras, por exemplo, o Jefferson Williams é um outro cara difícil de defender também. Eu jogo hoje com um cara que é muito difícil de defender, que é o Lucas Mariano. Cara, então, falar aqui, eu vou falar de milhares. Cara, falando do Lucas Mariano, você viu que saiu no top 10 de jogadas do Botafogo, sua assistência para dunk dele, né? Vi. É um cara que tá enterrando bastante ali, né? Eu falei pra ele, tem vários passos para enterradas dele. Mas é um cara que é o meu brotherzaço, assim, se tornou um amigão meu. Pô, legal, cara. Talento demais, assim, potencial. Joga muito, tá doido. Fora de série. Cara, agora mais uma pergunta aqui. Do Thiago Fonseca. Qual foi a maior dificuldade que você já passou no basquete, cara? Cara, bom, eu falei de um momento aqui muito difícil, assim, na minha vida, que foi
foi esse momento ali de quando eu voltei para o Rio. Eu joguei em São Paulo 2 anos ali, voltei para o Rio com 20 anos e não tinha clube para jogar, né? Onde eu tinha o Flamengo na época, mas não tinha mais nenhum clube ali atuando, jogando nível profissional. Então eu não tinha para onde ir, assim, não tinha uma perspectiva de um clube no Rio. E então, cara, aquele foi um momento bem difícil para mim, assim, bem difícil, porque eu já estava estudando, como eu falei, e ficou esse lance de estudar e ficou muito forte, assim, cara, vou estudar e arrumar um outro trabalho, e vou até eu terminar minha faculdade e exercer o que eu quero exercer, assim, como profissional. Esse foi um dos momentos mais difíceis, porque, cara, eu estava muito novo ali, né? Tinha 20 anos e ainda queria muito viver do basquete, muito, muito mesmo. Tinha aquilo, como eu falei, é um sonho até hoje, mas naquele momento mais ainda, né? Você está muito novo, você quer atuar, quer jogar, sabe? Quer viver daquilo que é sua paixão. E ter essa possibilidade de não mais atuar profissionalmente foi muito complicado para mim. Um momento bastante difícil na minha vida. Você, cara, imaginei muito isso mesmo quando eu vi essa pergunta. Cara, aqui, vamos fazer aqui a penúltima pergunta para a gente já poder encerrar, né? Já também quase há 1 hora de live. Quero agarrar muito você também não, mas aqui, Matheus Oficial falando, eu também mudei de cidade recentemente por causa de uma seleção que eu passei e queria saber se para vocês também foi difícil adaptar a outra cidade com outras pessoas diferentes e tudo mais. Então me fala aí, cara, a primeira vez que você saiu do Rio de Janeiro, como que foi esse período de adaptação para você? Cara, eu nunca fui um cara assim tão de raiz, né? Assim, pelo menos não naquele período. Eu queria muito ir para fora. Eu já estava um pouco acostumado porque nesse período de base eu jogava a seleção, né? Em um momento ali eu peguei 2 seleções da minha idade, da idade acima. Então eu sempre vivia muito viajando. Várias vezes ficava 1, 2 semanas fora de casa. Então, eu nunca tive esse problema, pelo menos não lá atrás, de ficar longe da família, né? Depois de um tempo você acaba tendo isso, como eu tive, um pouco mais velho. Mas eu tive muita sorte, assim, porque onde eu fui jogar, foi o meu primeiro time em Rio Claro, né? Eu tinha 18 para 19. Tinha uns caras que me acolheram muito, assim, a galera da equipe me acolheu muito, sabe? Porque era eu mais um atleta de fora da cidade. E eu era de mais longe, assim, porque o outro atleta era de São Paulo, mas de uma outra cidade ali. E então eles me acolheram demais, cara. Eles me levavam para tudo até lugar, eu vivia na casa deles. E eu acabei também acabei namorando, né? Durante 3 meses, 3, 4 meses, eu comecei um namoro lá, que também me ajudou muito, porque a família da menina acabou me acolhendo também. Então foi um ano ali, 1 ano e pouquinho, que foi muito tranquilo para mim. Depois dali Rio eu Claro, comecei... mano, você falou? Oi? Era Rio Claro que você falou? Isso, Rio Claro, Rio Claro. E aí depois dali já ficou um pouco mais tranquilo, né? Eu já estava mais velho ali, com 20, aí daquele período, como eu falei, fiquei um tempo sem saber o que ia fazer, aí com 22 comecei a jogar NBB pelo Tijuca, e aí eu já comecei a ficar mais tempo fora de casa, assim. Depois do Tijuca fui para Joinville, comecei a andar um pouco pelo país, já fiquei mais tranquilo, já estava mais tranquilo ali com relação a esse lance da adaptação fora de casa. Botei fé, cara, botei fé. Mano, agora eu vou fazer aqui a última pergunta. Vamos ver se vai ser a última pergunta, depende da sua resposta, que a gente tem que terminar forte, né, cara? Não pode ser só uma resposta aí Claro. satisfatória. Só saber aqui que a galera tá perguntando. Qual foi sua pior lesão, cara? Cara, eu tive uma lesão há pouco tempo. Eu nunca fui de me lesionar muito, assim. Eu tive uma lesão no menisco há um ano, vai fazer 1 ano. Eu tive que fazer uma cirurgia. Foi a primeira cirurgia a única cirurgia que eu fiz até hoje. E é uma cirurgia que eu tinha medo, assim, porque joelho sempre foi uma situação que a gente vê muito atleta se lesionar, né? E tem aquela situação de ficar meses e meses parado, às vezes não conseguir voltar a atuar como atuava antes. Mas eu tive uma sorte muito grande ali, porque eu tive uma estrutura muito boa do médico que me operou, o Dr. Sinelli. Então, cara, me deixou zerado, assim, pude também tratar na clínica dele junto com o Botafogo também. Então, eu consegui voltar ali bem tranquilo para atuar novamente. Foi a única lesão séria assim que eu tive, né? Fora as torções de tornozelo ali, uma coisa ou outra, mas nada tão sério que me deixasse parado por muito tempo. Pô, graças a Deus, você é abençoado demais, velho. Nossa, demais, né? Demais, cara. Pô, não, bacana, cara. É legal a gente sempre lembrar aí, né, que tem muito atleta que
que lesiona, né? Ainda mais numa idade nova, a gente vê aí com essas cargas de treinamento também, né? Bota os meninos aí muita pressão e muita sobrecarga, que pode até ser prejudicial à saúde. Tá bem legal a gente lembrar, todos os atletas aí, sempre cuidar do corpo, tanto questão de alimentação, questão de musculação, fisioterapia, tá com o corpo preparado, com o corpo em dia para, né, ter uma carreira de sucesso aí. Cara, já estamos aqui finalizando. Instagram já notificou aí, temos 1 minuto e 30. Então, pô, despede da galera aí que a gente já vai fechar. Rapaziada, obrigado. Cara, obrigado pela oportunidade de falar aqui. Vou falar rápido. É um canal muito importante isso aqui. Eu falo sempre que é muito bom para a galera poder ter uma visão do atleta fora da quadra ali, do que ele pensa, do posicionamento dele com relação a tudo, até esse momento também de surto aí de Covid-19. Então é muito bacana. Obrigado por esse espaço, obrigado para todo mundo que entrou, que assistiu a live, muita gente aí que eu já vi, muitos amigos meus trocaram até ideia aí. Muito bacana ver vocês por aqui, muito legal, cara. Obrigado por esse espaço novamente e estou sempre à disposição. Quando precisar, é só me chamar. Pô, tamo junto demais, Diego. Obrigadão aí, cara, por você ter animado, fazer essa entrevista, ter batido esse papo, compartilhado essas experiências, que é muito importante, né? Você que um cara cresceu aí na base, sempre é importante você aprender da experiência dos outros, né, cara? Aprender dos erros dos outros para acertar com mais facilidade. Eu queria agradecer a todo mundo que participou da live aí também. Galerinha, ó, todo mundo vai seguir o Diego, beleza? Se você é do meu canal, vai seguir o Diego. E se você tá vindo pelo Instagram do Diego, segue a gente aqui também. Boa. Mas é isso aí, galera. Tamo junto demais. Agradecer mais uma vez. A gente volta aí semana que vem com mais uma transmissão, tá? Semana que vem, Pedro Borba, High School Basketball para vocês. Vou fazer um giro pelas ligas. Então, galera, o Instagram cortou ali o finalzinho da live, mas vou falar aqui para vocês. Na semana que vem a gente vai trazer o Pedro Borba para compartilhar um pouco da experiência dele, né? Ele joga High School Basketball, uma das melhores ligas dos Estados Unidos, então vai ser um bate-papo bem legal. Mas é isso aí, galerinha. Semana que vem tem mais, beleza? Se você está vendo aqui no YouTube, já deixa aquele like pra gente, para ajudar a gente. Se você tá nas plataformas digitais, avalia nosso podcast aí com 5 estrelas, beleza? Pra gente ficar bem ranqueado. Mas é isso aí, galera. Tamo junto demais. É nóis. Boys Life!